Eu queria, antes de iniciar a minha E ela vai misturar isso com esse negócio. fala, também aqui concordar com o senador Lindenberg Faria, mas também quero registrar aqui o meu repúdio a uma agressão da qual foi vítima no dia de hoje o dirigente nacional do MST, João Pedro Stedley, quando foi ao estado do Ceará para participar de um evento que trata da reforma política e foi agredido de forma premeditada por um grupo de pessoas que compõem um desses movimentos que coordenam essa mobilização que há pelo impedimento da presidenta Dilma e que foram recepcioná-lo no aeroporto de forma agressiva, cercando, agredindo e numa demonstração do clima de intolerância política que há hoje no nosso país, patrocinado por muitos desses que, em nome de uma pseudo-democracia, fazem agressões a pessoas em restaurantes, nas ruas, e que, na verdade, precisam ter um basta. O Brasil é um país que, tradicionalmente, se marca pela tolerância política, pela tolerância social, pela tolerância religiosa, racial, e que hoje nós vemos o nosso país transformado num espaço de expressão de ódio por uma minoria que não aceita a convivência democrática. Assinei um manifesto nacional de repúdio a essa atitude e não gostaria de fazer a minha fala hoje aqui sem registrar esse fato lamentável que reproduz outros que vem acontecendo no nosso país nos últimos tempos. Mas eu queria registrar aqui hoje, senhor presidente, que nós trabalhamos no Congresso Nacional até as 2h30 da madrugada de hoje para dar uma significativa contribuição do Legislativo à retomada do crescimento sustentado no Brasil. Por mais de 6 horas, deputados e senadores nos reunimos para discutir uma pauta de 32 vetos apostos pela Presidência da República a leis aprovadas pelas duas casas. O veto é uma prerrogativa constitucional do chefe do Executivo, previsto no artigo 84 da nossa lei maior, que não pode ser tratado como um desrespeito ao Legislativo, mas, antes de tudo, como uma chamada aos parlamentares para nova reflexão sobre as razões que levaram aquela norma a não ser acatada, seja total, seja parcialmente. E creio que essa nova reflexão foi muito frutífera, porque depois de um exaustivo debate que só findou nas primeiras horas desta quarta-feira, todos os 26 vetos analisados pelo Congresso foram mantidos com expressiva margem. Quero registrar aqui que não houve vitoriosos ou derrotados entre governo e oposição nessa sessão que realizamos na noite de ontem e à madrugada de hoje. Só houve, de fato, um ganhador, o Brasil. Essa pauta, que carrega o DNA desta casa, continha um explosivo potencial de impacto de mais de 128 bilhões sobre as contas públicas nacionais. Isso enterraria de vez qualquer capacidade de reação brasileira em busca do seu reequilíbrio fiscal e da retomada do crescimento. Felizmente, dos 32 vetos existentes na pauta, nós conseguimos desarmar somente ontem esses 26, mantendo-os tal e qual foram apostos. Muitos deputados e senadores de oposição atenderam à voz da consciência e ao chamado à responsabilidade
e foram altivos ao mostrarem que são adversários políticos do governo e não do país. Não foram poucos os que, militando na oposição, se somaram aos esforços para que mantenhamos o Brasil nos trilhos e reconquistemos a confiança dos investidores estrangeiros e das agências de classificação de risco internacionais. Não vi qualquer problema no fato de, já perto das 3 horas da manhã, não termos mais alcançado o quórum mínimo na Câmara dos Deputados, em razão de que a sessão teve de ser encerrada. Mas quem quer derrubar vetos é quem tem que mobilizar parlamentares. Quem os quer manter, não. De forma que acredito o encerramento da sessão desta madrugada ao cansaço de todos, especialmente dos parlamentares da base. E tenho certeza de que isso nos dará mais tempo para que possamos trabalhar no convencimento de outros companheiros sobre os vetos restantes. Muitos congressistas já foram prefeitos, já foram governadores e sentiram na pele o que é comandar uma cidade ou um estado com as contas no vermelho e sem perspectivas de futuro. Não queremos isso para o país. Mas, nessa última sessão, mesmo quem não chefiou o Poder Executivo, imbuiu-se da responsabilidade fiscal com quem se deve agir em relação às receitas e às despesas públicas. Essa foi a razão pela qual recebemos muitos apoios do campo da oposição, parlamentares que agiram movidos por um profundo dever republicano, de maneira que estou confiante de que os próximos 6 vetos serão mantidos como foram os outros 26 que analisamos entre a madrugada de ontem e a madrugada de hoje. Volto a dizer que não queremos aqui entrar no mérito dessas propostas, se são justas ou não. Para algumas, como a do reajuste dos servidores do Judiciário Federal ou da aplicação da política de valorização do salário mínimo aos benefícios de aposentados e pensionistas, há até justiça no pleito. O que não há, infelizmente, é a oportunidade. São as condições para que as aprovemos neste momento. Creio que a maioria expressiva deste Congresso Nacional tem a plena consciência disso. E vamos aprofundar nossos entendimentos para que já na próxima sessão nós possamos assegurar a manutenção desses vetos finais, dar novos sinais positivos ao mercado sobre a saúde financeira da nossa economia, sinais extensivos à sociedade e, finalmente, trabalharmos juntos por alternativas viáveis às propostas que foram vetadas. Dessa forma, ganham todos os interessados e, especialmente, ganha o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só queria, senador Humberto Costa, me associar a Vossa Excelência quando Vossa Excelência prestou solidariedade a João Pedro Stedley. Eu acho que é preciso aqui responsabilidade, inclusive porque esse episódio do Ceará não é um episódio qualquer. Quem esteve à frente, organizando, divulgando nas redes, tem nome, se chama Paulo Angelim, é filiado ao PSDB. Então eu chamo aqui responsabilidade desses partidos, por esse clima de intolerância que cresce no país. É preciso responsabilidade nossa, mas também dos partidos de oposição. E eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e também manifestar solidariedade ao companheiro João Pedro Stedley. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Humberto, na mesma linha, a nossa solidariedade é a solidariedade do PMDB do Paraná. Nós temos que ser tolerantes com os conflitos e as crises sociais, mas a tolerância só não pode suportar a intolerância. Isso tem que ter um fim.
a mais absoluta e completa solidariedade ao amigo e companheiro Pedro Stedley. Agradeço a Vossa Excelência, Senador Humberto. Os dois pronunciamentos ao meu Senador Humberto. pronunciamento. Escuto Eu gostaria a senadora Fátima Bezerra. Senador Humberto, também, né, na mesma linha aqui do senador Requião, do senador Lindenberg, trazer aqui, né, a nossa manifestação de solidariedade, né? Condenável, enfim, os atos de intolerância praticados ontem lá na cidade de Fortaleza, com relação exatamente a João Pedro Stedley, que merece, né, sem dúvida nenhuma, né, todo o nosso respeito pela sua história, pela sua biografia, pelo brasileiro que ele é, pelo quanto ele lutou e continua lutando, né, em prol da cidadania do campo, da cidadania da cidade, em prol da cidadania do povo brasileiro, em defesa da democracia. Fica aqui o meu abraço e de todos que fazem o Partido dos Trabalhadores lá no Rio Grande do Norte. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Humberto Costa. Senador Humberto, eu quero me somar às manifestações de solidariedade ao ruralista, ao grande líder ruralista em favor dos trabalhadores do campo, Stedley, que não merece de maneira nenhuma ser desfeituado publicamente. Acho que essas atitudes não condizem com a plenitude do nosso regime democrático. Eu acho que a tolerância está acima de tudo. E a unidade do nosso país, ela se fortalece cada vez mais quando nós respeitamos as divergências. Se um cidadão tem um pensamento diferente do meu, eu o respeito na medida em que a defesa dos seus pontos de vista sejam feitos assim de forma aberta, transparente e sem uso de qualquer subterfúgio. Portanto, Vossa Excelência tem toda a razão quando ocupa a tribuna para, no atendimento ao pensamento democrático vivenciado por Vossa Excelência, pede respeito a essa liderança do nosso campo brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência, o senador Paulo Paim. Humberto Costa, vamos muito rápida. Cumprimentar Vossa Excelência por trazer esse tema à tribuna. Eu recebi aqui no celular uma gravação que mostra a agressão ao João Pedro Stedley e à sua esposa. Ela, inclusive, praticamente, eu diria, apavorada, assustada com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Fica aqui meu total apoio, solidariedade e na certeza de que João Pedro Stedley, ele é um intelectual, é um pensador, e ele expressa o seu ponto de vista. E, claro, sempre do lado do sem-teto, do sem-terra, dos mais pobres, daqueles que mais precisam. Quem pensa diferente, que pense. Agora, agressão, não. Intolerância, não podemos admitir de jeito nenhum. Cumprimentos a Vossa Excelência por trazer esse assunto à tribuna do Senado. Agradeço a Vossa Excelência, o senador Pimentel. Senador Humberto Costa, eu quero primeiro registrar que o seu pronunciamento é muito oportuno, o momento em que o Brasil e o mundo estamos assistindo uma escalada de ódio e de perseguição aos mais pobres. Quando você vê o primeiro mundo, como é conhecido, o continente europeu, impedindo o livre trânsito de pessoas que são vítimas de guerras patrocinadas por aqueles que vendem armas e são os países mais ricos, e ao mesmo tempo não aceita receber essa população que ontem era colônia desses países europeus que hoje rejeitam. Quando você assiste uma senhora jornalista agredir um senhor já idoso com a criança nos braços, simplesmente porque ele não era do continente europeu. Essas coisas também estão presentes aqui no Brasil. Temos assistido um conjunto de atos, ontem mesmo, durante a sessão do Congresso Nacional,
nós assistíamos a alguns convidados, entre aspas, agredindo diretamente aqueles que pensam diferente ou que têm a coragem de registrar que determinados procedimentos da chamada pauta-bomba não cabem no orçamento da União e não cabem nas obrigações do Estado Nacional. Hoje, esse evento com José Pedro Stedley é parte desse processo. Ele representa a agricultura familiar, ele representa aqueles que lutam para ter um pedaço de terra, para dali tirar o alimento da sua família e nos alimentar na cidade. Porque na cidade nós podemos não ter um carro para passear, podemos não ter uma bicicleta para andar, mas se na panela não tiver o arroz ou feijão, a farinha de mandioca, a gente não sobrevive. E é isso o que o João Pedro Stedley representa. Por isso, eu quero aqui me solidarizar com o João Pedro Stedley, dizer que a cultura do Ceará não é esta. É uma meia dúzia de pessoas conhecidas que ontem eram a base da ditadura militar. Eu conheço grande parte deles. Outros são filhotes e herdeiros daqueles da ditadura militar, que assim age. Mas o povo cearense é um povo ordeiro, trabalhador, acolhedor, como é a região Nordeste e o povo brasileiro. Volto a registrar. Nós precisamos, nosso líder Humberto Costa, trazer isso para a agenda política para que no dia de amanhã a gente não tenha atos de intolerância que faz parte da história brasileira. Os períodos democráticos do Estado Democrático de Direito do Brasil, como você acompanha de perto, são poucos e curtíssimos. Nesses 515 anos, tivemos de 46 a 64 e de 88 para cá. Portanto, a cultura do Estado brasileiro é uma cultura autoritária, ditatorial e que nós, outros, procuramos construir uma nova nação que possa conviver com as diferenças e o seu pronunciamento, o seu mandato e a sua vida é voltado para isso. Portanto, parabéns pelo pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência, incorporo sua parte ao meu discurso, agradeço a todos e especialmente a tolerância do nosso presidente. Obrigado.